Quando eu me dei conta disso, as coisas mudaram porque eu passei a definir o que é ou não a minha prioridade, o que eu vou dizer sim e o que eu vou dizer não. Só que para isso eu precisava de alguns tópicos, que aí eu chamei de valores. As empresas usam muito disso, de quais são nossos valores, para nortear nossa cultura, tudo. Eu acredito que a gente tem uma cultura interna, a gente tem uma essência interna, talvez seja melhor dizer assim, e ela tem a ver, obviamente, com a nossa criação, personalidade, desenvolvimento. Mas esse não é o caso. O que te tornou isso não importa. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você, obviamente. Mas depois que você se forma um adulto, ou talvez pense que seja um adulto, acho que essa é a realidade, a gente nunca sabe quando quem é um adulto. Mas no geral, a gente sempre acha que está mais novo do que, não, do que está. E isso é um ponto também negativo ou positivo, mas não quero entrar nesse detalhe. Mas acho que é interessante quando a gente define pontos do qual a gente vai sempre olhar quando algo estiver saindo da linha. E aí, como as empresas chamam de valores, eu trouxe isso para a minha vida também e defini quais são os valores da minha vida. Não tem um limite, não tem um mínimo ou um máximo. Acho que esse é o ponto. Eu vejo sempre o pessoal trabalhando entre 5 a 7 valores, até menos. Mas você tem que analisar no teu dia a dia o que faz sentido ou não. E aí eu vou falar aqui sobre os meus 7 valores. Talvez possa fazer sentido com você, então vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Mas no final eu vou falar também sobre o que eu não suporto, que são valores invertidos, talvez. Coisas do qual, se eu identifico isso numa situação, é por isso que eu estou mal, eu percebo que é por isso que eu estou mal, então já me desconecto, já saio, me afasto. Ou se é uma relação ou uma situação do qual eu não posso me afastar, porque você não pode fugir sempre das coisas. Às vezes você pode sair, mas tem outros momentos que você não pode sair. Então eu vou arrumar uma forma de conversar sobre aquela situação se eu ver que é possível resolver. Se eu vejo que é uma situação que não tem como resolver, às vezes é uma relação com o teu chefe que você não tem um espaço para falar sobre isso. A vida capitalista é isso, tem que trabalhar. O primeiro dos valores que eu defini foi liberdade. Eu não posso estar em ambientes, estar em relações que me aprisionem. E o aprisionar, e a liberdade, isso que é importante, a liberdade não é o ato de você poder fazer o que você quiser. Isso é você viver segundo o seu instinto, seus ímpetos, seu lado animal. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você tem regras e você consegue escolher o que você quer fazer dentro de umas regras, obviamente. Então, por exemplo, você vive num casamento monogâmico, você não vai pular a cerca. Isso é uma regra. A não ser que você vive num casamento que não é monogâmico. Entre outras coisas, relacionamento aberto, tudo, enfim. Existem regras que vocês definiram, se definiram, seja na relação de trabalho, seja na relação pai e filho, seja na relação esposa e marido, namorada, namorado, companheiro e companheira, enfim. Não importa. Existem regras e você tem que saber como lidar com elas. Mas a questão da liberdade é quando a cultura alheia, a cultura de quem está próximo a você, quer sempre te catequizar. Acho que essa é a realidade. É quando a personalidade do outro se torna uma religião, para a pessoa inclusive, os comportamentos, tudo se torna uma religião. E aí a pessoa quer sempre te catequizar. Ou quando você está num relacionamento que ele não preserva a tua individualidade. Ou seja, eu não estou falando de que, por exemplo, nesses casamentos tradicionais, do homem ir jogar 3, 4, 5 vezes futebol na semana. Então, assim, a pessoa às vezes trabalha o dia inteiro, só tem aquele horário e ela só joga futebol. E aí, quando volta para casa, não tem tempo mais para a família. Ou seja, você se colocou, submeteu àquele formato de vida, você tem que saber pegar o tempo que te sobra e dividir entre as atenções. Eu falei isso em outro vídeo das 4 regras da minha vida, que está aqui em cima. Aqui. Em algum lugar tá aí, vocês clicam nisso aí. E aí o que acontece? A liberdade, que eu falo aqui nos meus valores, eu tenho espaço para conversar sobre aquilo que eu quero fazer, onde eu não vou ser julgado. Então, por exemplo, não sei, quero viajar para um país Y e fazer um intercâmbio lá de 3 meses. E aí o espaço que eu estou alocado, as relações que eu tenho neste espaço, elas não vão me julgar, não vão fazer juízo da minha decisão.
nem baseado no meu histórico, nem baseado... Porque não era este o ponto. Eu não vim pedir um conselho, só vim, às vezes, informar, avisar ou falar que eu estou com vontade de fazer tal coisa e vou fazer um plano para isso. A pessoa só curtir com você e se divertir com você. É você preservar os seus espaços de individualidade, ou seja, ter seus momentos solos. Então, seja uma leitura de manhã cedo sozinho, seja correr na praia sozinho, seja ir para academia sozinho, assim como você ir jantar com alguém, assim como você ir junto para academia com alguém, assim como você ter um tempo com a sua mãe, com seu pai. Você tem que ter todos os espaços. O problema é quando você faz tudo com alguém. Tudo. Não tem nenhum momento solo. Você se perde, você perde a tua personalidade e juntos vocês se tornam uma única pessoa. Que aí, tudo bem, mas aí na minha religião fala que juntos serão uma só carne. Tá bom, então vira aí uma pessoa só. São dois indivíduos sendo uma pessoa só. Mas não é esse o ponto, não é abrir espaço para traições, não é isso. Tem gente que pensa que é isso. Não posso ser, você não pode ser individual porque senão você vai abrir espaço para traição. Não é isso também. É você ter espaço para ser quem você é. Então, uma pessoa era engraçada antes de uma relação, ela passa a não ser mais. Ela era uma pessoa divertida, passa a não ser mais. Era uma pessoa que dava atenção para os amigos, agora não é mais. Dava atenção para os pais, agora não é mais. Porque outra pessoa não deixa, outra pessoa não gosta, e você vive em prol da outra pessoa. Então, se a outra pessoa cancela quem você é, acho que, eu não digo, vamos, sei lá, 80-20, cancela 80% de quem você é, tá errado. Eu acho que sim, você vai se cancelar um pouco. Não é se cancelar, é o se doar por aquela relação um pouco. Então tem momentos que você vai dizer que você vai ceder, porque isso é relação de troca. O vínculo se estabelece aí, no dar e no receber, no amar e ser amado. Você precisa desse vínculo. Então, na minha visão, você tem que sim ceder algumas coisas, mas 80-20 não. É o contrário, você vai ceder 30, 20, 30, 40%, mas você vai ser 50, 60, 70, 80. Você tem que ser a maior parte, é o famoso, você tem que ter os 51% da tua empresa, entendeu? Os outros 49% podem ser acionistas, mas 51%, a decisão final tem que ser sua, porque você é o indivíduo, você é a sua própria empresa, você é a sua própria cultura, a sua própria religião, você é a sua própria experiência de realidade de vida. A outra pessoa é a experiência dela, a experiência dele. Então isso é importante, a liberdade. A segunda coisa é a realização. Todas as coisas que eu me submeto a fazer, eu tenho que me sentir realizado, mas realizado no sentido não de eu conquistar um objetivo final, de nossa, entrei pro karatê e agora virei eu quero a faixa preta. Aí você fica 5 anos para conseguir a faixa preta. Não, é uma jornada legal, mas que a cada instante seja uma realização. E essa realização normalmente eu atribuo a coisas novas que eu aprendo, mas não aprendo de forma final. Mas eu peguei o exemplo do karatê, né? Mas poderia ser, sei lá, tocar piano. Aprendi a fazer um acorde, realização. Aprendi a fazer 2 acordes, realização. Aprendi a ler uma parte da partitura, realização. Aprendi a tocar piano plenamente, Mozart, modo hard, nível 3. Uma realização, entendeu? Então, tudo que eu faço eu tenho que permear por meio de realizações. E aí, ser grato por isso, porque essas realizações elas acontecem nos mínimos detalhes. Então, a realização é acordar é uma realização, respirar é uma realização, morar onde se mora é uma realização, ter um chuveiro com água quente é uma realização. Então, você sempre acaba parametrizando a vida de acordo com experiências que você tem, que você sabe que não são comuns. Que até podem ser comuns, mas existem outras pessoas que não têm aquela experiência. Então você tem que ser grato, e aí isso tem a ver com a realização. O terceiro ponto que eu coloco é a bondade. Então, quando eu vejo, quando eu sinto, eu percebo que há maldade no que as pessoas fazem, eu já me afasto. Porque a bondade, eu não estou falando de você dar tudo sem ver a quem, não é isso que eu estou falando. A bondade é quando você está sempre apto a ajudar, sempre disponível a ajudar. Obviamente, você tem que... É meio complexo essa parte, mas você sabe quando a pessoa é boa e quando a pessoa não é boa. Eu não estou falando sobre virtudes. Na verdade, eu estou falando sobre virtudes, que a filosofia fala muito. Eu não estou falando sobre as virtudes morais, que as religiões falam, que de repente... Até as leis falam, não estou falando de virtudes morais, eu estou falando de virtudes éticas, talvez, vamos trabalhar por essa linha. Só você sabe o que quando a pessoa está sendo boa por si só.
é uma das coisas que me faz me desconectar de um ambiente, de um grupo de pessoas, quando você não vê bondade nela, só vê as pessoas querendo passar a perna umas nas outras, só vê as pessoas querendo ganhar no fácil, querendo prejudicar umas às outras, não medem esforços para jogar a culpa um para outro, para fulano, falam demais por trás do outro, assim, comentários, sei lá, malignos, maus, sabe? Como se a pessoa fosse perfeita. Então, este ponto da bondade, ela é um pouco complexo porque em vários momentos a gente tem esse conflito entre religião, entre a moralidade, as leis, e entre o que é ético, o que não é, que também para mim é uma construção humana, mas dentro da ética é o que a gente constrói para conseguir sobreviver em sociedade. A gente só sobrevive porque a gente se ajuda, a gente cresce junto. Por mais que a gente seja uma tribo e guerreie contra a outra, é isso, é nossa tribo aqui, a gente se ajuda. E a gente tem medo do outro, que pra gente, pra nós aqui, nossa turma, nossa tribo, aquele grupo são, sei lá, leões, são predadores que vão vir nos atacar, então a gente tem que saber se defender contra eles. Mas é isso, você tem um grupo, você tem uma comunidade, você tem um país, você tem uma nacionalidade, então a bondade, ela habita nisso. É quando você não está preocupado em... Não está querendo passar a rasteira nos outros. É aquilo. Quando você conquista algo, você tem que voltar, de alguma forma, não é voltar e residir, mas é de retornar, trazer as boas novas, para que aquele grupo, aquela comunidade também se eleve junto. Porque o que adianta você se elevar e as pessoas que estão ao seu redor não terem essa elevação? E aí não estou falando no sentido material, eu estou falando no sentido realmente do que realmente vale a vida, do que é real, do que não da questão material, coisas. Meu quarto valor é saúde. Saúde, eu não tenho nem por que negociar. Hoje eu tomo decisões pensando em saúde. Para mim, o que é saúde? Tá? Saúde não é eu ir no médico e estar com colesterol ok. Isso é uma das faces que eu tenho que me preocupar com a saúde. Saúde para mim é quando eu me preocupo com daqui a alguns anos, daqui a 30, 40 anos, quando eu tiver 70, 80 anos, eu ter a capacidade mental, ou seja, minha mente estar sã fisicamente, porque eu me preocupei com ela, com alimentação e com exercício físico. E o meu corpo corresponder à minha mente, porque eu também me preocupei com alimentação e exercício físico. E nisso tudo, passando por acompanhamento. Então isso conecta com a minha regra número 1 daquele vídeo de 4 regras da minha vida, que é o movimentar-se. Eu preciso estar sempre praticando algum exercício. Então, pelo menos eu calculo 6 vezes na semana de prática de exercício. Então, segunda eu tenho que fazer exercício, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou escolher sempre um dia para descansar. Às vezes 2, dependendo da semana, mas de 5 a 6 vezes na semana eu tenho que me movimentar por pelo menos 1 hora e meia. No meu caso é boxe, corrida, tamborel e... o que mais que eu faço? E academia. Então essas 4 coisas eu alterno entre elas. Às vezes eu faço uma corrida e uma academia juntos no mesmo dia, mas no geral é isso. Eu preciso estar em movimento e cuidando da minha saúde. Porque quando eu tiver 70, 80 anos eu quero estar bem. Eu falo que eu quero ser um vô que corre, que levanta o neto, que, enfim, se eu não for vô também, eu quero levantar, enfim, eu quero correr na praia com 80 anos. Ser aquele cara que olhar na corridinha e falar, nossa, que exemplo. Olha lá, um velho de 70 anos, aí um maluco de 20 anos aqui, ó, não consegue subir uma escada porque tá com o joelho fudido. Oh, não pode, né? Determinação é a quinta palavra. Determinação para mim é o quê? É aquelas pessoas que decidem e executam. É quando você junta o determinado, aquilo que você planejou, com a ação. Você vai e faz. Não tem nada mais bonito do que pessoas que fazem o que falam que vão fazer ou que planejaram para fazer. É lindo. Então você acorda às 5 da manhã para ir correr na rua, você vê gente correndo. Cara, isso acho que é o maior tesão que existe, é ver pessoas correndo na rua de manhã cedo. Na rua, na praia, onde é que seja. Na academia eu já não gosto de academia, então aí não, pra mim não habita essa sensação. Mas o exercício, no caso aqui que eu moro perto da praia, na praia,
5 da manhã, 6 da manhã, o sol nascendo e a galera já correndo na areia, na calçada, é magnífica. Nem sei se é assim que fala, mas é magnífico, é incrível. Me motiva de uma forma assim que você fala, é isso que eu quero. Então, determinação. E aí você vê pessoas determinadas. E aí também isso me faz com que eu não quero estar ao lado de pessoas que não são determinadas. Assim, eu até quero, até vou estar por questões de vínculos, tudo, mas a questão da determinação não é um problema você estar do lado de pessoas que não são determinadas. O que não pode é você deixar que isso venha pousar em você. Que aquela falta de determinação, você absorva aquilo e não a pessoa absorva a sua determinação. E também não pode ser determinação por determinação, ou seja, passar por cima de qualquer um só porque você determinou aquilo. Então, tem que ter um equilíbrio. A vida é um equilíbrio, tá? Não adianta não falar, o eu, esquece o eu, não existe o eu plenamente. Existe o eu e o outro. Existe o eu e a sua experiência com a realidade, que é a tua realidade, mas você experiencia com outras pessoas que estão, com outros players, entendeu? Até os NPCs que existem nos jogos e também na vida real, direto, analisa o dia a dia. Vocês vão ver pessoas que são NPCs. Mas aí eu entro em outro assunto que é sobre realidade, sobre a gente vive no... isso aí, não vou entrar nesse assunto, tá? O sexto valor é compreensão. Então, ter uma comunicação aberta. Existe um livro que eu vejo que foi um diferencial, um divisor de águas na minha comunicação, que é a comunicação não violenta, a gente chama de CNV como uma sigla, que é como você se comunica com o outro sem ser violento. Só que você não pode cobrar isso dos outros também, porque nem sempre eles leram este livro ou eles sabem sobre isso. Mas você tem ferramentas ali para lidar também com essa categoria de pessoas que ainda não têm esse nível polido de comunicação. Então, a compreensão, ela habita nesse espaço, que é o quê? Como que eu faço para entender o outro? Como que eu analiso aquela pessoa é assim por causa disso, disso e disso? Então, provavelmente, as escolhas dela serão essa, e com isso eu estou, de certa forma, preparado para conviver, para entender, para ter empatia e às vezes até para ajudar. Então, a compreensão é você entender que o outro também tem os motivos dele. Que não existe só você no jogo. Existem outros players nesse servidor. E você tem que entender que esses players também têm intentos, também têm desejos, também têm necessidades. E o mundo não gira ao redor de você. Aliás, o mundo não gira... Não, o mundo gira. O mundo não é plano. O mundo ele gira, e ele gira girando ao redor do Sol, que estamos girando ao redor do buraco negro, e tudo está girando ao redor de várias coisas que não são você. Então, acho que a compreensão ela te abre uma ponte para você viver mais tranquilamente. E por fim, o legado. O legado não é necessariamente algo que eu vou... uma marca que eu vou deixar enfundada no mundo e que vão sempre lembrar de mim. Não é bem isso. É quando você faz coisas que você sabe que lá na frente você não vai se arrepender. Que você vai olhar para trás. E legado para mim é você chegar no leito de morte, que não sei se talvez tenha esse tempo para falar isso ou pensar isso, mas você fala, nossa, é não se arrepender da vida que você viveu. Isso para mim é legado. Então, se você queria ter uma família enorme, filhos, tal, não sei o quê, você construiu esse legado, é um legado. Queria uma empresa que mudasse o mundo, legado. Eu queria uma vida saudável, tal, e eu morri com 90 anos saudável, isso é um legado. Então, legado para mim é você viver uma vida que você não vá se arrepender. Desconectado dos seus valores, desconectado da sua essência. E então, legado não é um grande monumento, uma grande construção, pelo menos para mim, tá? O legado é não viver uma vida do qual eu não me arrependa. Do qual eu me arrependa. E aí eu tenho o tópico que eu construí, que é o que eu não suporto. Porque sim, eu tenho meus 7 valores, que eles vão parametrizar, vão me ajudar a fazer juízo das situações que acontecem ao meu redor, mas obviamente de forma interna, não é para você sair julgando as pessoas, falar,
tu é má, tu não tem... Não é isso, tô falando sobre você, tá? É sobre você, não é sobre o outro aqui, é sobre você essencialmente, tá? E aí eu falei, pô, eu preciso de alguns tópicos que me façam enxergar mais rápido coisas que eu realmente não suporto, que não tem um meio termo, são coisas que me expelem, me exportam, me ejetam da situação. E aí eu coloquei aqui, né, a primeira coisa que eu não suporto é a hipocrisia. Aí volto a falar, eu não sei se é pelo ambiente que eu cresci na minha adolescência, na minha infância, o início da adolescência ali, que foi um ambiente religioso, e tá, não quero generalizar, ok? Mas os que eu frequentava, os que eu frequentei, eles haviam muito essa questão da hipocrisia. Ou seja, as pessoas viviam falando o que você deveria fazer, como você deve ser, tal, 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 se esquecendo que todos são imperfeitos, todos erram, mas uma coisa é a pessoa falar o que você deve fazer e errar uma vez, dar um deslize aqui e tal, não sei o quê. Outra coisa é a pessoa viver fazendo o oposto do que ela pede para você fazer ou fala para você fazer. Eu não gosto de hipocrisia, eu detesto. Então isso me ejeta de uma forma que, enfim. A segunda coisa é preconceito, que acho que também, talvez tenham traumas linkados aí na minha formação religiosa, vamos dizer assim, que eu tive, que a segunda coisa é preconceito. Porque também são ambientes, não, o preconceito não está só nos ambientes religiosos, tá? E não é também generalizado, não são todas as pessoas nos ambientes que são preconceituosas. Mas o preconceito, ele me expele também. Então, você deixar de ter uma conexão sincera com alguém, porque você tem uma visão de algo superior que condena aquela pessoa, só que aí você também condena, às vezes inconscientemente ou indiretamente. Com isso se te volta a sensação de superioridade. Eu lembro de uma aula que eu tive na faculdade de semiótica, e aí meu professor tinha falado sobre o porquê que o jornalismo, as matérias catastróficas, tinham muitas visualizações. Primeiro, existem as pessoas, obviamente, que gostam de ver essas coisas, o mundo acabando, mas não é essa a situação. Mas o outro lado é que quem assiste recebe conforto. Choca, sente um pouco, mas lá no fundo é aquela sensação de alívio. É aquela sensação de alívio de vocês, de o mundo está acabando em Rio Grande do Sul e você está no seu sofá. Então você tem uma dualidade que você sente, é uma sensação de impotência, de não poder fazer nada, uma sensação de desespero, de ver isso acontecendo, você fala, meu Deus, o mundo está morrendo, as pessoas estão morrendo e tal, mas lá no fundo, obviamente, eu acredito que inconsciente você sente aquele alívio de não estou lá. E é isso que acontece quando há o preconceito, mesmo que inconsciente, volta para aquela pessoa a sensação de santidade dentro de uma religião, né? De, eu sou melhor. Então, preconceito para mim não dá. A terceira coisa é o julgamento. Novamente, eu trago aqui, as coisas que eu trouxe de valor é para você fazer um juízo interno de como você conduz as situações. Mas o julgamento, de você julgar aquela pessoa por tal atitude, novamente, você sabe quando a pessoa ela atua de forma recorrente naquela situação, é só se afastar. Mas o julgamento, cara, ninguém é perfeito, estamos todos neste mundo, nessa simulação, buscando viver de uma melhor forma possível. Ninguém sai de casa normalmente para praticar o mal, ninguém quer machucar umas às outras, ninguém quer ser um babaca, a gente espera que seja isso. Tem gente que, enfim, não vou entrar nesse ponto, mas acredito que é isso, é você entender que você não é a última bolacha do pacote. Então, o julgamento, ele é muito complicado. Isso me pega demais. Olha aí, são 4 palavras que eu trouxe até aqui, que é hipocrisia, preconceito e julgamento. Não, 3, na verdade. Hipocrisia, preconceito e julgamento são 3 coisas que talvez sejam traumas que eu tive de ambiente religioso. Então, essas 3 coisas eu me desconecto muito fácil. A quarta coisa é o milindre, que é o vitimismo. Eu não estou falando de vitimismo em relação às pautas sociais, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre vitimismo, sobre a pessoa que... Ai, tinha que ser comigo. Ai, sempre acontece comigo. Putz, esse tipo de gente, sabe? A pessoa melindrosa que... Ai, tô chateada porque não falou comigo. Ai, a pessoa tem que vir falar comigo. Sabe? É sempre eu, como se tudo que estivesse ao redor fosse em prol dela.
A pessoa não falou com ela, ai, não falou comigo. Ai, foi áspera comigo. Ah, vai resolver tua vida, vai pro psicólogo, entendeu? Não fica toda hora projetando no outro o que você... atenção. Talvez o milindre seja uma falta de algo, né? De querer carinho em excesso das pessoas ao redor. E as pessoas, cara, as pessoas estão vivendo as vidas delas, elas estão vivendo as simulações dela, as experiências e realidades dela. Não tem por que as outras pessoas viverem em relação a você. Tudo bem, a gente pode entrar em alguns pontos sobre não ter matado o eu Narciso ali na pós-adolescência, ou talvez até na primeira infância, mas o milindre é fogo. Então esses 4 tópicos, a hipocrisia, o preconceito, o julgamento e o milindre, são coisas que eu me desconecto, assim, me ejetam. Eu senti já se formando uma nuvem de hipocrisia, pum, sumi. Já não tô aqui, quero nem saber. Um preconceito, tchau, beijo. Eu não curto, não gosto, me desconecta completamente. Talvez tenha a ver com os traumas que eu tive aí, talvez na adolescência por conta de ambiente religioso, mas isso me desconecta. Então eu acredito que as pessoas elas devam fazer a lista de valores. Então definir quais são os valores que te norteiam nessa jornada da vida. Ela é curta, então é interessante. E aí, sempre que você sentir que algo está saindo dos trilhos, se está mal, alguma situação, analisa a sua tabela de valores, sua lista de valores. Faz uma parametrização ali com o que está acontecendo na sua vida e enxergue. Acho que talvez a dificuldade seja essa. Coloque o óculos ali para enxergar qual situação que está talvez interferindo na sua liberdade ou sua realização. E aí, com isso, você não vai simplesmente cortar, eu vou cortar, então não é isso, calma, gente, devagar, tranquilo. Você vai, na verdade, tentar resolver a situação. Liberdade, o que aconteceu? Por que eu me sentia livre e agora não estou mais? É uma conversa? É um trabalho que está pesando? Conversa com as pessoas, né? Use a compreensão, talvez uma empatia, vale um pouquinho de CNV, para que você... acho que a teoria dos jogos também é muito legal. Acho que eu tenho esse livro, tá ali, ó, A Arte da Estratégia. Ele fala muito sobre como você ser estratégico como a arte de um jogo, basicamente do xadrez, ele usa muito como exemplo, né? Porque algumas vezes você vai ter que usar algumas habilidades de manipulação, mas não manipulação para coisas negativas, mas para você preservar o teu espaço ao redor, manipular o cenário para as pessoas se sentirem bem e, consequentemente, isso volta para você. Porque se o teu ambiente estiver bom, você estará bom. Se você estiver bem, o teu ambiente estará bom. É uma troca. Você vai trocando essa energia com o ambiente. Então, use a tua lista de valores para poder nortear o teu dia a dia. E aí, se você quiser fazer uma lista também que não suporta, só cuidado para não colocar muitas coisas. A Siri, curiosa. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, se quiser fazer uma lista, deu. Então tá, é isso aí. Inteligência artificial vindo aí. Mas com tudo isso, cuidado também para não ser uma pessoa extremamente irredutível. Aprenda a dar e a ceder, a amar e ser amado.